E agora vamos conferir o quadro Viva a Cultura, com o cantor Isaías Carneiro. Eu sou como um diamante encontrado em um garimpo, meio bruto e sem forma, que precisa ser polido. E Deus é o garimpeiro que está à minha procura. Se eu me entrego em suas mãos, Deus me educa, Deus me cura. Eu sou como um diamante encontrado em um garimpo, meio bruto e sem forma, que precisa ser polido. E Deus é o garimpeiro que está à minha procura. Se eu me entrego em suas mãos, Deus me educa, Deus me cura. Por isso eu sei que sou pedra preciosa aos olhos de meu Deus, filho predileto do Senhor do amor. Sei que pra Deus tenho valor. Não quero mais viver desta mão que me fez conhecer o valor que eu tenho como filho seu. Quero estar sempre no seu colo, entregar-me ao teu abraço e ser só teu. Sou como um diamante encontrado em um garimpo, meio bruto e sem forma, que precisa ser polido. E Deus é o garimpeiro que está à minha procura. Se eu me entrego em suas mãos, Deus me educa, Deus me cura. Por isso eu sei que sou pedra preciosa aos olhos de meu Deus, filho predileto do Senhor do amor. Sei que pra Deus tenho valor. Conhecer o valor que eu tenho como filho seu. Quero estar sempre no seu colo, entregar-me ao teu abraço e ser só teu. E ser só teu. E ser só teu, como um diamante. E ser só teu, meu Senhor. E ser só teu. E você acompanha a partir de agora a mensagem do arcebispo do Rio, cardeal Orani João Tempesta, no quadro A Voz do Pastor.
Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Estamos nessa nossa caminhada desse tempo comum, vivendo agora, esse final de semana, o 5º domingo do tempo comum. Uma caminhada que vai nos ajudando a vivenciar essas consequências do mistério da encarnação, o Verbo que se fez carne e veio morar no meio de nós para nos salvar. O evangelho desse domingo, estamos no ano C, e é São Lucas, que nós vemos preferencialmente aos domingos, capítulo 5, versículo de 1 a 11, nos fala muito dessa missão nossa enquanto igreja, enquanto povo de Deus. Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam suas redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, Pedro, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para as águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Ora, caríssimos amigos e irmãos, a primeira coisa, Jesus ensina. Ensina aqueles que estavam ali, próximos, que vieram para escutá-lo. Ele subiu a barca, porque da barca podia ficar longe e falava para quem estava ali na praia, ali na margem do lago de Genezaré, para ouvir e ensinava as pessoas. Temos muita necessidade de passar a fé às pessoas, de ensinar, de falar das coisas de Deus às pessoas. E por mais que nós façamos, ainda é pouco aquilo que nós fazemos. Porém, Jesus não se contenta em falar a quem está próximo. Ele quer mais. Vamos para as águas mais profundas. Não é apenas as águas mais profundas do lago. Podia ser também, né? Mas para as águas mais profundas do quinaltum, ou seja, vamos para lugares mais difíceis, para situações mais complexas. Vamos também evangelizar não somente aqueles que estão próximos de nós, mas também para tantas pessoas que estão longe. Vamos para as águas mais profundas. Os discípulos ficaram meio preocupados, porque é uma constatação também nossa hoje. Simão respondeu: mestre, nós trabalhamos a noite inteira, eram pescadores profissionais, e nada pescamos. Ou seja, também nós, quantas vezes dizemos a mesma coisa? Além de cuidar, de trabalhar, de pescar no aquário, como nós chamamos, estamos aí, aqueles que estão dentro de casa, nós somos chamados a ir para mais longe, para anunciar o Evangelho. Jesus nos envia isso, vamos para as águas mais profundas. Mas dizemos, olha, fizemos tanto para chegar próximo das pessoas e não conseguimos nada, ninguém escutou a gente. Ou seja, quantas situações que nós respondemos de uma outra forma, mas as mesmas coisas, trabalhamos tanto e nada pescamos. Mas Pedro tem uma resposta também sábia. Em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Aí está a diferença. Realmente, nós muitas vezes nos frustramos de ver que procurar evangelizar quem está mais longe, às vezes tem pouco ou quase nenhum resultado. Mas em verbo tuo, na tua palavra, vou lançar as redes, obedecendo ao Senhor. Ou seja, caríssimos irmãos e irmãs, nós somos chamados também a aceitar os desafios que o Senhor coloca em nossa vida, de anunciar para mais longe a palavra de Deus. E no mundo que muitas vezes quer cercear a evangelização, quer colocar obstáculos e limites à evangelização, nós não podemos deixar-nos cercear. É necessário obedecer mais a Deus do que aos homens. Por isso mesmo somos chamados a anunciar a boa notícia a todas as pessoas. Não vamos obrigar ninguém a aceitá-la. Nós somos chamados a anunciar e a testemunhar em quem nós cremos. Então somos chamados para ir para as águas mais profundas. E, ao mesmo tempo,
obedecendo a palavra de Deus. Em verbo tu, em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. E aí fala a leitura, assim fizeram, obedeceram ao Senhor e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Quando se obedece ao Senhor, quando se confia ao Senhor, as coisas acontecem. Quando nós vemos poucos resultados daquilo que nós fazemos, porque muitas vezes vamos por nossa própria ideia. Nós achamos que nossa própria capacidade, porque Pedro já era profissional, trabalhamos a noite inteira e nada pescamos. Mas quando se coloca na fé, em verbo tu, na tua palavra, lançarei as redes, as maravilhas acontecem. Essa é a nossa missão também, caríssimos amigos e irmãos, que dentro dessa igreja sinodal, como nós estamos vendo agora, ou seja, comunhão, participação e missão, nós vemos que a missão faz parte como consequência da nossa participação na igreja. Quem ama a igreja participa e também vive a comunhão e a unidade para que a missão aconteça. E a leitura continua. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixe que as redes se rompiam, então fizeram sinal aos companheiros de outra barca para que viessem ajudá-los. Há necessidade de ajuda nessa missão evangelizadora, para que nós nos demos as mãos e não sejamos divididos. E assim encheram as duas barcas a ponto de quase afundarem. Imagina a quantidade de peixes. E ao ver esse sinal, sempre questão de sinal, também aqui em Lucas, Pedro atira-se aos pés de Jesus, aqui fala já de Pedro, é o mesmo Simão, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. Ou seja, diante das maravilhas, nós sentimos a nossa pequenez. Pedro já havia duvidado, pescamos a noite inteira, não pegamos nada, mas depois deu o passo da fé. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer. Viram que não foi tanto pela sua sabedoria ou pela sua experiência de pescadores, mas pela obediência à palavra do Senhor, em verbo tu, na tua palavra, lançarei as redes. Também estavam ali Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Ou seja, a palavra de Deus faz as coisas acontecerem. É uma lição para nós, meus irmãos e irmãs, que nessa missão nossa evangelizadora, no meio de tantas dificuldades e tantos problemas que nós temos hoje, de polarizações, rancores, ódios, violências, situações de desânimo, nós somos chamados a obedecer ao Senhor e fazer a nossa parte. E ver realmente os resultados como consequência, não do nosso saber, não de nosso planejamento, mas da graça de Deus e sermos obedientes ao Senhor. E a leitura do Evangelho termina. Não tenhas medo, diz Jesus a Simão. De hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Essa é a questão, pescador de homens. Portanto, a leitura não fala tanto da questão da pescaria de peixes, mas sim da consequência de ser evangelizador, de ser apóstolo. E essa é a nossa missão também, hoje e sempre. Ao seguirmos Jesus Cristo, de quem nós colocamos toda a nossa vida, nós somos chamados a obedecê-lo e anunciar a boa notícia para tantas pessoas que o necessitam para que experimentem a vida. Ora, meus irmãos e irmãs, na leitura primeira desse domingo, de Isaías, fala que Isaías foi chamado, um para com o outro, né, para poder anunciar. Viu o Senhor sentado num trono grande, à altura, e disse então, começaram a tremer as portas e disse: ai de mim que estou perdido, sou apenas um homem de lábios impuros, mas eu vi com meus olhos o Rei, o Senhor dos exércitos. Nisso um dos serafins voou para mim, tendo na mão uma brasa que retirara do altar com uma tenaz. Tocou minha boca, dizendo: assim que isto tocou teus lábios, desapareceu a tua culpa e teu pecado foi perdoado. E ao ouvir a voz que me dizia: quem enviarei? Quem irá por nós?
Eu respondi: aqui estou, envia-me. Palavra, meus irmãos e irmãs, com muita clareza. O encontro com o Senhor purifica os nossos lábios, purifica a nossa vida. Como Pedro, sou um pecador. Mas quando se for, quem enviarei para não ser a boa notícia? Aqui a leitura primeira já fala: aqui estou, Senhor, envia-me. Passamos a ter uma outra atitude, não mais de desconfiança, mas de disponibilidade. Pudéssemos, meus irmãos e irmãs, como consequência da nossa participação na liturgia desse domingo, já nesse mês de fevereiro, começamos com a apresentação do Senhor, purificação de Nossa Senhora no último dia 2, de caminharmos e nos colocarmos à disposição. Aqui estou, envia-me. E nesse sentido, caríssimos irmãos e irmãs, a segunda leitura, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, nós vemos aqui, estamos no capítulo 15, né? Passamos para outro capítulo, aqui fala justamente que ele quer lembrar o evangelho que pregou, em qual estáis firmes, ou seja, transmitir aquilo que eu recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, que foi sepultado, que ressuscitou ao terceiro dia, apareceu a Cefas, depois aos 12, e mais tarde 500 irmãos, de uma vez. Desses, a maioria vive, alguns já morreram. Depois também apareceu a Tiago, depois aos apóstolos todos juntos, e por último apareceu também a mim como um abortivo. Na verdade, eu sou menor dos apóstolos, nem mereço o nome de apóstolo, porque persegui a igreja de Deus, né? É pela graça de Deus que sou o que sou. Sua graça para comigo não foi estéril, etc., né? Em resumo, o que a eles é empregado, é isso que crestes. Portanto, Paulo vai lembrar: quero lembrar o evangelho que vos preguei. Cristo nasceu, morreu, ressuscitou, está vivo, apareceu aos discípulos também. Ele teve uma experiência com Jesus Cristo. Portanto, essa palavra, aqui estou, envia-me, esse doquinautum, ide para as águas mais profundas, escutar a palavra de Deus e obedecer a palavra, e em verbo tuo, na tua palavra, lançarei as redes, aparece também em Paulo, na segunda leitura. Também se colocou disponível para poder ser enviado e para pregar aquilo que ele recebeu. Nós, meus irmãos e irmãs, fomos evangelizados, acolhemos a boa notícia, e essa notícia que nós acolhemos, nós também anunciamos aos irmãos e irmãs. É essa notícia que salva, que liberta, que leva as pessoas a uma nova vida. E São Paulo vai colocar com muita clareza: eu recebi e repasso. E segundo as Escrituras, ele vai lembrar que tudo vem segundo a palavra de Deus que foi proclamada. E ele repete várias vezes, né? Ou seja, com muita clareza, São Paulo, né? Ou seja, Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e ressuscitou, segundo as Escrituras, e assim vai, né? E que nós, meus irmãos e irmãs, como consequência disso, possamos rezar com o salmo de resposta desse domingo, depois da leitura de Isaías. Vou cantar-vos ante os anjos, ó Senhor, e ante o vosso templo vou prostrar-me, porque fala justamente que o profeta se prostra diante do Senhor, do Santo dos Santos, Deus do Universo, né? Ou seja, então ele se colocou: ai de mim, que eu estou perdido, né? Ó Senhor, de coração eu vos dou graças, porque ouviste as palavras dos meus lábios, e perante os vossos anjos vou cantar-vos, e ante o vosso templo vou prostrar-me. Que o nosso encontro com Deus, em Jesus Cristo, o caminho que nos conduz ao Pai, e ao escutar a sua voz que nos envia a ir para as águas mais profundas, e o mundo de hoje tem muito essa necessidade de que nós sejamos testemunhas de Jesus Cristo em águas mais profundas. E mesmo que a nossa lógica humana ache que não tem jeito, não tem solução, que não tem resultado, que nós obedeçamos a palavra. Em verbo tuo, na vossa palavra lançarei as redes e veremos as maravilhas acontecerem. Que Deus abençoe, proteja e guarde a todos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Obrigado pelas palavras, Dom Orani. A gente aproveita também para agradecer a Deus e parabenizá-lo pelos 50 anos dos votos solenes do nosso pastor aqui da Arquidiocese do Rio de Janeiro. E obrigado também a todos vocês que nos acompanharam até aqui. O programa Palavras de Vida de hoje está no fim. Desejo a você uma ótima semana e um abençoado domingo. Até semana que vem. Tchau, tchau. Obrigado pela sua companhia nesta manhã. Para acessar o conteúdo desse programa exibido no dia de hoje, basta entrar no YouTube e procurar Palavras de Vida TV Brasil. Fique agora com a celebração da Santa Missa em seu lar, diretamente da Igreja Nossa Senhora da Glória, no Outeiro da Glória, aqui no Rio de Janeiro. Deus te abençoe.